música, o tão importante é o louvor nas nossas vidas, tá? Então está cientificamente comprovado que a música tem um efeito poderoso no cérebro das pessoas. Pesquisas mostram que a música pode ajudar em muitos aspectos, incluindo alívio de dor, alívio de estresse, memória. A música também pode afetar nossas emoções, nossas respostas e as nossas situações, e pode também nos dar uma qualidade de vida melhor. Isso cientificamente falando a respeito da música. E hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem que se encontra em 1 Samuel 16. Vamos estar falando um pouco sobre o significado do louvor, da música, dos instrumentos. 1 Samuel 16, 14. Vamos estar falando de algo muito importante na vida de um cristão. A música tem que ser algo nas nossas vidas importante. Precisa ser algo que a gente tem que fazer todos os dias. Todos os dias na vida de um cristão precisa adorar, precisa louvar a Deus. Vamos ver o significado, o tamanho da importância que é o louvor. 1 Samuel 16, 14 vai dizer assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande os teus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa, e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que lhe serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam até aqui. Um dos seus oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou o mensageiro até Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nessa noite, aqui neste lugar, ó Deus, o Senhor possa manifestar a Tua boa, perfeita palavra, mensagem em nossos corações, que possa entrar nos nossos ouvidos, ó Deus, e possa haver transformação dentro de cada um que se encontra aqui nessa noite, ó Deus. Que essa mensagem sobre o louvor, sobre o tamanho da importância que é o louvor da música, possa nos transformar nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se sentar, igreja. Aqui
1 Samuel, nós vemos aqui na palavra de Deus o tamanho da importância que é da música para Deus. Davi já tinha sido ungido, mas não tinha sido levantado como um rei ainda. Saul pecou contra Deus, e Deus, o Espírito de Deus, tinha deixado Saul, e um espírito maligno, permitido por Deus, o possuía. Saul ficava endemoniado, e algumas pessoas que serviam ele falou que para ele a importância de ter alguém para tocar um instrumento, um oficial que conhecia Davi, sabia quem era Davi, sabia que Davi cuidava das ovelhas do seu pai, era um homem, um jovem ainda, temente a Deus. Então Saul pediu para chamar esse jovem, para que esse jovem, no momento que Saul ficasse possuído, Davi tocasse a harpa. Perceba que ninguém colocou a mão na cabeça de Saul. Foi um instrumento, uma música daquela época que expulsava os demônios que atormentavam Saul. Perceba o tamanho da importância que é o instrumento, não somente na igreja, não somente aqui dentro deste lugar, mas nós devemos ter essa importância que é o louvor no nosso dia a dia. Saul era um jovem, independente se é uma criança, se é um jovem, se é um adulto, se é um senhor de uma idade mais avançada. Devemos ter esse entendimento da importância que é a música, que é o louvor. Em momentos difíceis da nossa vida, se estamos travando batalhas na nossa vida, devemos louvar a Deus. Devemos louvar ao Senhor, que é o único digno. Perceba que em momentos difíceis da vida de Saul, Davi tocava, e ele sentia alívio, ele se sentia liberto. A pesquisa que eu trouxe para vocês que falam que a música tem um efeito poderoso no cérebro das pessoas, mexe com a emoção, alivia dores. A música tem um papel importante, desde o fundamento, desde a criação da terra. Existia louvor, existia adoração, existia a música. Os anjos adoram o Senhor todos os momentos. Todos os momentos existem novas canções criadas pelos anjos para adorarem a Deus. Lúcifer, diabo, ele era um anjo, ministro de louvor. Ele era um anjo que foi destinado para a adoração de Deus, mas subiu no coração dele, subiu nele esse desejo de ser maior do que o Altíssimo, e ele foi condenado. Mas perceba o tamanho da importância, desde lá do fundamento, desde antes mesmo da criação da terra. Deus já tinha criado os louvores, a adoração para Ele, e Ele não divide com ninguém. Ele não divide a glória, o louvor, a adoração com ninguém. Por isso devemos entender que o único que devemos adorar é a Deus. Temos visto hoje em dia músicas que muitas vezes não podem ser chamadas de música no mundo secular, que só faz adorar a Deus.
adorar o diabo. Veja recentemente, no Rio de Janeiro, uma cantora foi fazer um show e pessoas morreram naquele show. E dizem que não foi o primeiro show dela que pessoas morreram. Ela tem rituais satânicos no meio do seu show, adorando o próprio Satanás. Você acha que essas vidas que foram ceifadas foram entregues para Satanás? Vejamos vários cantores brasileiros que estão fazendo rituais satânicos incríveis em músicas para adorar Satanás, para adorar o diabo. Tem se entregado a sua alma em troca de fama, para ser conhecido no meio da música. E ali eles se entregam, fazem explicitamente rituais. Tem várias imagens de bode, de sangue, de chifres, alguns que mostram a semelhança dos demônios do diabo. O mundo lá fora conhece a importância que é da música, que entra, que impacta a vida das pessoas. Esse entendimento nós devemos ter também através do louvor. O louvor traz transformação na vida. Saul era transformado através da música. Os demônios saíram, batiam retirada através dos louvores de Davi. Daí Davi tocava uma harpa, um instrumento da época, e os demônios não resistiam. Entendam, se a sua vida está difícil, se você está travando uma batalha na sua vida, em qualquer área da sua vida, se você está travando uma batalha, louve, adore ao Senhor, exalte a Ele. Devemos, como cristãos, adorar a Deus. A nossa alma tem que desejar adorar ao Senhor, porque Ele é o nosso Criador, nosso Senhor. Devemos todos os dias levantar um altar, não na igreja, mas dentro da nossa casa, de adoração ao Senhor. Só podemos ser libertos, transformados, se tivermos esse entendimento. Em 1 Crônicas ou 2 Crônicas, não lembro agora, vários inimigos do povo de Deus se levantaram, cercaram o povo de Deus, e o povo de Deus ficou com medo. Mas um profeta falou para o rei, para ele não se preocupar, que o Senhor ia mostrar para eles quem era Deus sobre aquele lugar. Foi levantado levitas para tocar instrumentos antes do povo sair da guerra. Levitas, pessoas que eram destinadas para cuidar do templo, da adoração, da casa do Senhor. Levitas foram levantados para adorarem ao Senhor antes de ir para a guerra. E o Senhor entregou todos aqueles inimigos na mão do povo de Israel. Aquele povo ficaram cegos e começaram a matar um ao outro. Entendam o papel fundamental que é da música, do louvor, da adoração ao Senhor, porque deixamos as coisas que nós não conseguimos, entregamos ao Senhor. Por isso nós adoramos a Ele. Muitas das vezes, no momentos difíceis, Deus quer ouvir o nosso louvor, a nossa adoração, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus. Entenda, se as coisas
mesmo que não saiam nada da nossa boca, mas que desçam lágrimas de angústia que a nossa alma sente muitas das vezes. É isso que o Pai procura. É isso que o Pai está atrás de verdadeiros adoradores. Não precisa abrir, mas em Hebreus 13, 15 diz assim: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Em Hebreus está dizendo que por meio de Jesus devemos oferecer louvores ao Senhor. Devemos sempre oferecer um sacrifício. Como eu acabei de falar para vocês, se esse sacrifício são lágrimas entregue nos pés de Jesus, é isso que Deus espera de mim, de você. Se não está dando em pé, vai ajoelhado. Se não está bom, alegre. Se você está triste, vai diante da presença de Deus, triste mesmo, e adore a Ele. Ofereça sacrifício a Deus através do seu louvor, através da sua adoração. Adore a Deus. Por isso é tão importante o louvor no começo do culto. É tão importante oferecer sacrifícios antes mesmo da palavra no culto. É para atrair, é para trazer a presença de Deus. Por isso devemos oferecer sacrifícios de louvor a Ele. Por mais que nós venhamos aqui cansados, depois de um dia de trabalho, um dia de estudo, um dia de tarefas de casa, devemos vir aqui e adorar ao Senhor com sacrifícios de louvores a Ele, para que o céu se abra e desça sobre nossas vidas. O louvor atrai a presença do Pai. O louvor atrai a presença de Jesus sobre nossas vidas. Expulsa demônios, afasta todas as trevas e traz a presença de Deus, atrai a presença do Pai. Por isso o louvor é o começo do culto. Tem esse entendimento de levantar um altar de sacrifício de louvor a Deus, porque Ele é digno, Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Ele é digno, Ele é Senhor. Vocês sabiam que Deus canta sobre mim e sobre você? Deus canta sobre a gente, igreja. Sofonias 3,17, não precisa abrir, diz assim: pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e se salvará. Deus ficará contente com vocês. E por causa do seu amor, lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. O Senhor canta sobre mim, sobre você. Cânticos de alegria. Está aqui na palavra de Deus. E por que nós não devemos adorar a Ele, cantar a Ele, exaltar a Ele também? Devemos cantar, adorar ao Senhor também. Ter esse entendimento do poder que é da música, que pode trazer cura, que pode trazer libertação, que pode trazer restauração na sua casa, na sua vida. Esse é o poder da música. Esse é o poder que temos que ter esse entendimento. Deus canta também canções de livramento sobre mim e sobre você. Em Salmos 32, 7 diz assim: tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento.
Receba salmos, que Deus canta canções de livramento sobre mim, sobre você, igreja. Música é coisa do céu. A música é coisa do céu. E precisamos trazer os céus sobre a terra. E é através da música que fazemos isso. É através de louvores que fazemos isso. João 4, 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Entendam, Deus não está procurando adoradores somente dentro da igreja. Deus não está à procura de adoradores em momentos de culto de 1h30, 2 horas, em momentos de louvores que duram 30, 40 minutos. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade, que adorem a Ele em todos os momentos, porque Deus é Espírito. Ele está em todos os lugares, não somente dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus tem que estar dentro de você todos os momentos, todos os dias. Por isso devemos adorar Ele em espírito e em verdade, pois a música é coisa do céu, e os céus precisam ser manifestados na terra, e através da música, através do louvor, através da oração. Abra sua Bíblia em Salmos 148. Salmos 148, versículo 1. Amém? Salmos 148 diz assim: aleluia, louvem ao Senhor desde os céus, louvem nas alturas, louvem todos os seus anjos, louvem todos os seus exércitos celestiais, louvem o céu e a lua, o sol e a lua, louvem todas as estrelas celestiais, louvem os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor. Deus ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todos sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem ao Senhor, você que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizos, neves e neblinas, ventanias que cumprem o que Ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os seus rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governadores e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, e a sua majestade está acima da terra e dos céus. Este concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis. O salmista está dizendo que tudo foi criado para louvar e adorar ao Senhor. Tudo que está na terra, debaixo da terra, no mar, no céu, foi criado para adorar a Deus. Eu e você, porque
criado para adorar, exaltar a Deus. Devemos ter esse entendimento que o salmista tinha, que deixou bem claro aqui para nós, que tudo na terra foi criado para o louvor e a adoração de Deus. Tudo foi criado. Tudo foi criado para a exaltação de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido seja Ele, que criou todas as coisas. Tudo que foi criado foi destinado para mim e para você, mas para ser louvado e engrandecido o nome dEle. Amém? Em João 4, diz assim, João 4, 33, 23, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais e assim o adorem. Isaías 43, 10 diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar, e tudo o que nele existe, vocês, ilha e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem os povoados habitados por Quedar, cante de alegria o povo de Salá, gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor, e nas ilhas proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como um homem poderoso, como um guerreiro, despertará o seu zelo com forte brado, e o grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. O profeta Isaías deixou bem claro para que todo o povo da terra tem que levantar novos cânticos de louvores ao Senhor, levantar novas adorações a Deus. Devemos dar glória ao Senhor, devemos proclamar o louvor de Deus sobre a terra. E aqui está falando que o Senhor sairá como um homem poderoso guerreiro, despertará o seu zelo com forte brado, em grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Perceba a importância que é do louvor, a importância que é da adoração. Devemos ter esse entendimento. Se o inimigo está nos atacando, adore a Deus, pois o Senhor se levantará ao meu favor, e Ele triunfará sobre os nossos inimigos. Se o diabo se levanta contra você, levante na sua casa um altar de adoração a Deus, levante um altar de música ao Senhor na sua casa, e Ele se levantará diante de vós, diante de mim, de você, e o inimigo não resistirá. O inimigo não vai resistir o tamanho da presença de Deus que é. Davi cantava, tocava um instrumento, e os demônios tinham que bater em retirada. Se os demônios estão te perturbando, se estão atrasando a sua vida, adore ao Senhor, que eles vão bater em retirada da sua vida. Muitas das vezes não precisa de uma imposição de mão, você precisa adorar ao Senhor, você precisa louvar ao Senhor. A sua vida precisa ser de louvores a Ele. Precisamos ser
devemos ter esse entendimento para que possamos ter a nossa vida transformada, ter a nossa vida mudada. Porque o Senhor se levantará, Ele vai se levantar diante de nós e triunfará diante de nossos inimigos. Amém, igreja? Se coloque em pé. Tenha esse entendimento. A partir de hoje, quando você entrar na igreja, no momento dos louvores, ofereça a Ele sacrifícios de louvores. Ofereça o seu melhor sacrifício de louvor para Ele. Na sua casa, no seu trabalho, ofereça ao Senhor sacrifícios de louvores, porque Ele vai se agradar. Por mais que tudo seja difícil na sua vida,